Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estou aqui muito alegre, muito feliz por estar aqui com vocês. É uma honra, um privilégio. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Celebro a vida de cada um de vocês que renunciou ao seu sábado, ao seu descanso para estar aqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito capacitado, que você vai entender que não foi em vão e que nós vamos nos aprofundar muito aqui em conhecimento. Desde já, eu já quero dizer que no começo vai ser um pouco difícil, mas ao fim vai melhorar. Eu prometo que melhora, mas eu tenho que trazer aqui a realidade. Pode passar o slide, por favor. Meu nome é Laísa, eu sou pastora, sou educadora, trabalho com educação sexual, emocional e de prevenção de abuso sexual de crianças e adolescentes. Todos esses temas estão vinculados. Eu sou casada com o Anderson e tenho um filho de 9 anos, o Pedro. E aqui tem alguns trabalhos que eu já realizei. Então eu falo com adultos, com adolescentes e com as crianças. Inclusive no mês passado a gente trabalhou com todas as crianças aqui do Geração, cada um de acordo com a sua linguagem adequada. Então, eu falo sobre esse assunto com todo esse público. Já peço que vocês quiserem seguir a minha página no Instagram. Eu trago várias orientações, várias dicas sobre proteção da infância. Se você ver algum slide aí que te marca aí, que você quer publicar, coloca no seu story e compartilha, que eu quero compartilhar também. Pode passar, por favor. A gente vai falar aqui, queridos, sobre 3 inimigos da infância. E esses 3 estão interligados, que é a erotização, a pornografia e o abuso. E eu vou falar aqui, irmãos, eu vou engatar a quarta aqui, eu vou embora, porque tem muito assunto para falar. Se eu estiver falando muito rápido, vocês sinalizam aí, por favor, porque eu quero trazer tudo aqui para vocês. Pode passar, por favor. Então, eu quero trazer o conceito de abuso sexual infantil. Toda a ação que se utiliza da criança ou adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou terceiro. Então, o que quer dizer isso? O abuso sexual ele acontece com a penetração, né, com a conjunção carnal, mas também sem. Então, tocar numa criança, na parte íntima da criança, é abuso sexual. Fazer com que a criança toque nas suas partes íntimas, também. Mostrar pornografia para a criança, num celular, numa revista, é abuso. Cantar canções eróticas, mostrar contos eróticos, piadas, tudo isso é abuso sexual. Fazer a criança ficar nua na sua frente, para satisfação, ou ficar nu na frente da criança, é abuso sexual. Então, aqui a gente entende que essa violência acontece tocando na criança em si ou não. E tem um outro agravante aí com a internet, que isso acontece de maneira presencial ou online. Então, não precisa estar diretamente com uma criança. Então, tem crescido muito o fato do abuso por meio eletrônico. As crianças estão sendo vítimas, violentadas sexualmente através de jogos, rede social, WhatsApp, Telegram, Discord. Todo lugar que a criança acessa tem um abusador para aliciá-la. E as nossas crianças estão rodeadas desses violentadores. Então, antes de eu começar a estudar, eu não sabia que o abuso acontecia sem ser com o ato em si. Então, talvez, muito provável, que algo semelhante já pode ter acontecido com alguns de nós aqui, porque, infelizmente, isso é muito comum. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui para vocês um pouco da realidade. Porque, além da satisfação sexual, existe a exploração também, que é o comércio. Então, o comércio, ele é muito grande. É uma máfia que envolve muito dinheiro. Olha ali, a investigação do governo brasileiro encontrou vídeos de estupro de bebês à venda por R$100 mil.
babás, mães, pais estão tocando os bebês, estão filmando e estão vendendo esse conteúdo. O crime virtual mais denunciado no Brasil entre janeiro de 2006 e 2012 é a exploração sexual infantil. Olha ali o primeiro. No ano de 2000, o mercado da pedofilia movimentou 5 bilhões de dólares. Então, é um mercado que rende muito. Então, pessoas, pais, cuidadores estão ganhando dinheiro, inclusive adolescentes, irmãos mais velhos estão abusando dos irmãos mais novos e recebendo dinheiro por isso, por esse conteúdo. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe algumas notícias para vocês. De Maringá, de Sarandi, do Paraná, do Brasil. Algumas notícias. E assim, queridos, aqui eu já quero colocar para vocês quem que é o abusador. O abusador pode ser qualquer pessoa. Não tem característica que eu venho falar para vocês, fique atenta a esta característica que ele apresenta. Normalmente é uma pessoa muito gentil, muito amável, educada, está envolvida em muitos lugares, causas sociais inclusive, está em todas as profissões. Então um médico, pediatra, professor, pai, padrasto, mãe, tio, avô, líder, pastor, padre, motorista da van escolar. Essa semana eu vi a notícia de um monitor daqueles espaços recreativos, onde as crianças ficam brincando, onde tem uma festa, ou em um shopping. Eles estão nesses lugares. Então, onde a criança está, o abusador está. E como eu falei para vocês, é qualquer pessoa. E, infelizmente, eles são suspeitos. Então, eu ouvia na minha infância, né? Cuidado com o homem do saco que passa na rua, aquele homem encarado, que ele vai pegar você. Então, não é mais esse tipo de pessoa, não é mais esse perfil. Acontece também, mas normalmente, infelizmente, são pessoas que estão em volta aí da criança. O que mais me chocou aqui dessas notícias que eu trouxe para vocês, desse bebê no cordão umbilical. Acabou de nascer, nasceu em casa. E o esposo da avó tocou nesse bebê. Esse bebê estava sangrando muito. E a família disse para a polícia que era normal sangrar. A família estava cobertando essa pessoa. O que também é muito recorrente. Então aqui, servidor da prefeitura, inclusive de Maringá, essa notícia é recente. Um pastor, pai, o pai ali abusou da filha durante 10 anos. Imagine 10 anos da sua vida você ser violentada sexualmente. Essa é o rosto do abuso. Pode passar, por favor. Alguns mitos e realidades para vocês. O abuso não acontece com frequência. É um grande mito que eu, inclusive, acreditava antes de começar a estudar. Na verdade, 1 a cada 5 crianças é vítima de alguma forma de violência. 1 a cada 3 a 4 meninas e 1 a cada 6 a 10 meninos serão abusados até os 18 anos. Então, uma estatística baseada em muitos estudos, em vários países, que trouxe esse número para nós. Então, é muito frequente. Um outro mito é que a criança inventa que está sendo abusada. Então, infelizmente, nós ouvimos muito. É coisa da cabeça dessa criança. Ela inventou. Mas a verdade é que 92% fala a verdade. 92% fala a verdade. Apenas 8% é mentira. E desses 8%, 3/4, mais da metade, é porque um adulto induziu a criança. Uma criança não inventa que está sendo abusada. Ela não tem repertório, ela não tem memória para ela criar uma cena dessa. Outra coisa, ela mente, a criança normalmente ela mente para sair de um problema, não para entrar em um problema. Então a criança ela vai mentir quando ela está lá na cozinha, mexendo naquele doce na geladeira, em que a gente já falou que não pode comer, e a gente pega lá no flagra, lá na geladeira, com o dedo lá, a boca suja, a gente pergunta, você comeu o doce? Ela fala, não, sujo, tudo sujo aqui. Ela fala, não.
Porque ela não quer levar uma bronca. Ela não quer ter um problema. A criança mente para sair, não para entrar. E é um grande mito que faz muitas crianças sofrerem sozinhas com essa violência. É acreditar que o adulto está sendo o verdadeiro e a criança não, né? Tem o culpado por inocente e o inocente por culpado. O abuso sexual sempre deixa marcas, é um grande mito. E infelizmente, queridos, porque o que é mais cruel é que a maioria dos abusos não deixam marcas, são sutis. O abusador, ele toca de maneira bem sutil para não deixar vestígio, para ele continuar violentando cada vez mais, para ele não perder essa vítima, o que torna mais difícil de ser comprovado. E aí fica a palavra da criança e a palavra do adulto. Um outro mito, eu sei proteger o meu filho, ele não corre risco. Toda criança corre o risco de ser violentada sexualmente. Quem aqui fica 100% do seu tempo com o seu filho? Levanta a mão, por favor. 100%, o tempo todo você está com o seu filho. Então, os nossos filhos, eles vão para a escola. Eles vão para a casa de parentes, casa de amigos. Eles vão para o futebol, para o balé, para o Kumon, enfim. Eles não estão o tempo todo com a gente não pode afirmar 100% que eles estão protegidos. Então, toda criança corre esse risco. Pode passar, por favor. Não ficou muito nítida aí essa imagem, mas eu trouxe aí um infográfico do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, que se refere ao ano de 2023. Então, registrou um estupro a cada 6 minutos no Brasil. Desses, aqui desse lado, 61,6% tem até 13 anos. Então, mais da metade das vítimas são crianças e adolescentes, considerados vulneráveis. Então, até 14 anos incompletos é vulnerável. E 88% do sexo feminino. Então, nós entendemos que mais da metade da violência sexual no Brasil não é com mulheres, mas com crianças, com meninas. Os meninos também são abusados, é um número menor, e também tem, né, o agravante que impede muito a denúncia de acontecer dos meninos, que é a questão da nossa sociedade ser um pouco machista, erotizada, onde, como assim, você deixou, né? Você tem que ser forte, você tem que saber se defender. Ou, se é uma mulher que abusa de um menino, você tem que gostar. Como assim? Você não gostou? Então, existem alguns fatores que impedem os meninos de denunciarem, de serem acreditados, por conta da nossa cultura. Pode passar, por favor. Quem são os agressores? Infelizmente, quem deveria proteger. 64% um familiar, 22% conhecido. Então, mais de 80% dos violentadores são pessoas que têm vínculo com a criança, estão próximo da criança. E a maioria do abuso acontece na residência. E aí, de acordo com esse gráfico, o pai ou padrasto, avô, tio, primo, irmão, outro familiar, conhecido, que aí aquelas pessoas próximas, aqueles amigos da família, e um pequeno número aí de desconhecido. Então, o que é mais trágico, né? No lugar que a criança deveria estar protegida, é onde acontece a violência. Pode passar, por favor. Aí, o que piora ainda mais, se já não fosse ruim, esse número que eu passei para vocês é apenas 10% do que acontece. Então, muita violência não chega a ser denunciada. E o motivo? A criança ela não identifica. Ela não recebeu uma educação sexual adequada, onde ela aprendeu que nas partes íntimas dela ninguém deve tocar. E aí ela não identifica. E aí o padrasto, o pai, ele vai lá e abusa e dá carinho. Abusa e dá carinho. E ela não sabe, por isso ela não se manifesta. Ou ela sente medo, vergonha, culpa, que são os principais sentimentos de uma criança violentada, que aterrorizam a criança. E ela não tem coragem de falar, ela não tem força para pedir ajuda. Um outro fator que impede a denúncia de acontecer é as pessoas não acreditarem nas crianças. Então, nós vimos anteriormente que a criança não inventa, mas infelizmente a nossa cultura
adultocêntrica tende a confiar no adulto e a desacreditar da criança. Eu recebi um casal em casa há um tempo e a esposa contou do irmão dela, que foi abusado na infância por um amigo próximo da família. E ele contou para a mãe, mas a mãe não acreditou. E ele cresceu carregando isso sozinho. E depois de adulto, foram descobertos inúmeros casos de crianças violentadas por essa mesma pessoa. E aí a mãe foi pedir perdão para ele. Mas já inúmeras situações já tinham acontecido. Então é muito comum não acreditar, não dar crédito, achar que a criança está mentindo, está inventando, ou dizer, nem foi tudo isso, não é para tanto. Fulano jamais faria isso. O que acontece também é a família abafar. Ele é o patriarca da família. Ele vai ser preso. E ele vai morrer na cadeia e a culpa vai ser sua. Falam isso para as crianças. A família vai parar de conversar, vai quebrar os laços. Eu tenho colegas onde parte da família não conversa com elas porque elas denunciaram o avô, o tio. E a família ela não aceita isso. Ou um líder religioso, um pastor, um padre, vai manchar o nome de Deus. Não vai manchar o nome de Deus. O nome de Deus ninguém mancha. Mas aí as pessoas não denunciam. Jamais fulano faria isso. E a criança carrega sozinha essa violência. Então apenas 10% do que acontece é denunciado. Pode passar, por favor. Então o que isso nos mostra? De acordo com os números anteriores, pode passar, por favor. Se 10% é denunciado, eu fiz os cálculos que apresentou, mais de 500 mil de abuso sexual aconteceu no ano de 2023. De crianças e vulneráveis. Então, do número que está denunciado, se a gente pegar só o de vulnerável, olha o número de crianças violentadas em um ano. Então, isso sim, é muito recorrente. Sim, infelizmente está acontecendo ao nosso redor, em todos os lugares, de todas as formas. Pode passar, por favor. Alguns sinais de possível abuso. Eu não vou citar todos, caso você tenha interesse, tirar uma foto e depois olhar certinho. Então, as crianças, elas nos comunicam que estão sendo abusadas. Mas, elas usam as palavras como último recurso. Essa frase é da minha mentora, Leliane Rocha. Então, ela vai apresentar algum sinal. E eu coloquei possível abuso, porque todos esses sinais, pode ser que a criança está sendo abusada, mas pode ser que não. Mas não podemos tirar essa opção. E o que eu quero deixar aqui para vocês, principalmente, é a mudança de comportamento. Então, uma criança que era muito alegre, muito divertida, brincava, e ela passa a ficar mais triste, sozinha, num canto, ou ela passa a ser mais agressiva, violenta. Então, alguma coisa aconteceu que gerou essa mudança no comportamento da criança. Algum fator gerou isso. Então, apenas aí uma gravidez ou uma IST é comprovado. O restante é possível. Ela gostava muito de ir na casa daquele tio, daquele parente. E do nada, ela não quer mais ir. Ela chora, ela fala para você, eu não quero ir, mãe. E a gente acha o quê? Frescura, birra, deixa disso. Vamos lá, não tem problema. Mas aí a criança não consegue contar. E ela só não quer ir mais lá. Com certeza, alguma coisa aconteceu. Uma masturbação compulsiva, um comportamento sexualizado. É muito provável que ela está sendo abusada. Mas é provável também que ela pode estar consumindo pornografia. Ela pode estar sendo vítima do acesso à pornografia. Ou pode ser que os pais estão se divorciando, está havendo conflito dentro de casa. E ela conheceu a parte íntima dela, ela sentiu algo. E ela está lá aliviando a tensão. Ela está lá fugindo da realidade. Então, pode ser abuso ou pode não ser. Então, eu quero dizer aqui para vocês, se a criança apresentar algum desses sinais, fique atento, observe. Se for preciso, leve num psicólogo, vamos conversar com essa criança para entender o que está causando esse comportamento. Amém? Pode passar. E aí, as consequências. As consequências, irmãos, são inúmeras e também são
possíveis consequências, porque envolve muitos fatores. Trouxe apenas alguns para vocês, mas o que eu quero enfatizar: se uma criança é abusada sexualmente, tem um doutor, um médico, que ele é especialista em trauma, é o Dr. Gabor Maté. Ele afirma que o trauma não é o acontecido em si, mas como a pessoa teve que lidar com essa situação. Aí, no caso do abuso, se uma criança foi abusada, ela contou para sua mãe, a sua mãe a acolheu, acreditou e cuidou, os traumas, as consequências do trauma diminuem. Se essa criança contou para a mãe não acreditou e ela teve que lidar sozinha, as consequências aumentaram. Então, o fato de nós acolhermos a criança, acreditarmos na criança, minimiza muito as consequências. Amém? Pode passar. O que fazer quando a criança relatar o abuso? São várias orientações, mas eu quero deixar para vocês. Tudo que a criança precisa é se sentir protegida e acolhida. Ela já está se sentindo culpada, ela já está triste, ela já está envergonhada. Ela precisa que alguém acredite nela e ajude a sair desse lugar. Então, nós não vamos perguntar se ela tem certeza. Nós não vamos falar que foi só isso, não foi nada demais. Nós não vamos falar que ela está exagerando. Não vamos brigar, perguntar por que ela deixou. Eu já te ensinei, por que você deixou? Nós não vamos dizer que ela estava se insinuando. Nós vamos acolher. Nós vamos dizer que acreditamos nela, dizer que ela não tem culpa e nós vamos ajudá-la. E jamais nós vamos pegar essa criança e vamos levar para ela contar para outra pessoa. Porque isso se chama revitimização. Ela vai reviver aquela dor, aquele trauma. Se a criança me contou, eu me torno responsável por ela. Eu vou pegar essa informação e eu vou encaminhar aonde é necessário. Então é isso que a criança precisa. Pode passar. E o que é importante também é realizar a denúncia. Existe o Disque 100, que ele é um número nacional, é o Disque Direitos Humanos, que todo tipo de violência de gênero, você pode ligar e é anônimo. Então não precisa identificar. Então se você conhece alguém que foi abusado, alguma criança, algum adolescente, e você viu que nada foi feito, você pode pegar algumas informações, o nome da criança, o endereço dela, quem que abusou, o máximo de informação que você tiver. Você vai ligar no Disque 100, contar tudo e não precisa se identificar, caso não queira. Em Maringá, no mês passado, foi criado o 125, que é daqui, da cidade, onde você também liga anonimamente, denuncia e o Conselho Tutelar da região vai agir. O Disque 100 é nacional, então demora alguns dias. O Disque 125 já é aqui da cidade. Existe uma delegacia aqui em Maringá especializada nesse crime, que é o NUCRIA. Então você pode ir lá e fazer a denúncia. Você pode ir diretamente no Conselho Tutelar ou no Ministério Público. Olha só quantos lugares a gente tem para realizar a denúncia. Não denunciar é crime, nós podemos pagar por omissão. A denúncia que nós realizamos pode incentivar outras vítimas a realizar a denúncia também. Porque pode ter outras vítimas silenciadas com medo. E aí quando alguém fala, ela se sente motivada e dá a oportunidade dela receber a cura e a restauração. E esse criminoso vai ser preso. Se a justiça se operar como deve, ele vai ser preso, ele vai parar de violentar. Então olha como é importante a gente não guardar isso, mas levar à frente e realizar a denúncia. Pode passar, por favor. Uma outra violência, um outro agravante é a erotização. Os meninos são formados culturalmente para idolatrar o sexo e a violência. Culturalmente, nós estamos em uma sociedade onde jogos violentos, brincadeiras violentas, conversas violentas e sexo, sexo, sexo. O menino nasce, já quer ver o tamanho. Deixa eu ver o tamanho desse pinto aí. Se a criança chora, o menino chora, você não pode chorar. Você tem que ser forte. Homem não chora. Isso é coisa de mulher. Engole esse choro. O homem não pode chorar, o homem não pode expressar emoção, isso é uma grande mentira. O homem também é um ser
emotivo, também tem emoções e tem que chorar, sim. Os meninos, eles são impedidos de expressar sentimentos e emoções e demonstrar afetividade. E isso acarreta lá na frente num casamento onde ele não dá carinho para sua esposa, porque ele não foi ensinado a ser durão e só gostar de sexo. E você está pegando quantas? E cadê suas namoradinhas? Então essa é a conversa para os meninos. E o menino quer olhar para o corpo da menina como um objeto de desejo. Então são os programas que assiste, as músicas que ouve. Eu não trouxe uma música aqui para vocês que eu levei numa palestra para pais, porque eu não tive coragem de colocar aqui na igreja. Um funk. E o cantor ainda, eu fui pesquisar, tem 13 anos. São palavras, irmãos, que assim, a gente não consegue falar. E meu filho chegou cantando em casa, que aprendeu na escola. E eu ouvi, e ele perguntou: mãe, o que significa isso? E eu fui pesquisar essa música, e eu sentei com ele, eu falei: filho, é isso. Tá falando isso dessa menina? A gente deve falar isso de uma menina? Não, então a gente não deve cantar isso, essa música não deveria existir. Mas as crianças estão cantando. Então a violência, ela impede os meninos de serem afetuosos. Porque ele sempre tem que ser durão, tem que brigar. E a erotização também o torna insatisfeito. Porque ele vai consumir uma pornografia e ele vai querer que a sua parceira seja igual o que ele assiste. E aquilo é mentira. É um conteúdo lixo. Pode passar, por favor. Como que as meninas são erotizadas? Roupas de adulto em uma criança. A criança tem que usar roupa de criança. Programas de televisão. Quem está influenciando as nossas meninas? Quem são as influencers que estão ensinando ela os padrões? Maquiagem. Gente, eu não tenho filho menina, mas eu conheço algumas pessoas, tenho algumas amigas. E as meninas, 6, 7, 8, 9 anos, não estão indo para a escola sem maquiagem. Criança. Eu estou vendo, eu vejo a menina se maquiando. E é a sombra, é o blush, é o delineador, é o batom. Qual o problema disso? A pele da criança não é feita para essa química, para essas composições. Muitas dermatites de pele, de contato, tá acontecendo. Outra coisa, o senso de valor, de autoestima das meninas está sendo baseado em sua aparência. A gente precisa colocar essas meninas no espelho e falar: você é linda, você é perfeita do jeito que você é. Você não precisa disso. E as crianças não precisam. Maquiagem não é feito para criança. Maquiagem é para adulto. A infância é um período tão pequeno, tão curto, para a gente encher de coisas da vida adulta. E aí ela só acha que ela é bonita quando ela está cheia dessa maquiagem. Mas aí ela vai crescendo, ela vai querendo mais maquiagem, cada vez mais maquiagem. Daqui a pouco é um procedimento estético e ela não se ama mais, porque o seu valor está em alguma coisa externa e não interna. Então, filha, você é linda do jeito que Deus te fez perfeita do jeito que você é. Maquiagem não é para você, porque eu te amo, eu não vou deixar você usar, tá bom? E ponto. Só prejudica a autoestima das meninas. Por quê? Porque as populares estão maquiadas. As populares estão com essa determinada roupa. E é difícil comprar uma roupa decente até para as crianças hoje em dia. As crianças querem emagrecer, porque a popular, ela é magra. A popular, ela é sexy. A popular, ela é linda, ela é bela. E aí as meninas estão sofrendo porque querem se parecer com o ideal, o estereótipo, que atrai os meninos. Então, o que é? A indústria gera os meninos violentos que idolatram um corpo perfeito e gera as meninas para ter esse corpo perfeito para ser o objeto das meninas. O outro ponto aqui. Não vamos falar que as crianças namoram, nem de brincadeira. Às vezes a gente ouve uma brincadeirinha: ai, filhinha, que bonitinho, fulaninho, vai ser seu namoradinho. Não, nós não podemos fazer isso.
Namoro não é para criança, namoro é para adulto. Criança brinca, criança se diverte, criança vai para a escola. Se a gente enfatiza, faz esses comentários, a criança vai se imaginar fazendo isso, e isso pode gerar muitos problemas. Então, as crianças são erotizadas de várias maneiras, irmãos. Os programas, os filmes que nós estamos assistindo com as crianças, será que está tendo alguma cena erótica que eles estão vendo e a gente acha que não tem problema? Músicas que estão ouvindo, vídeos que estão assistindo sozinhos, carícias de casal na frente da criança, erotiza a criança. O casal deve trocar muito carinho, mas carinho, não carícia. Separa isso. Pode passar, por favor. A pornografia. Pensa aí, como você aprendeu sobre sexo? Eu não vou perguntar, mas eu vou falar para vocês a minha experiência. Quando eu tinha 10 anos, na minha casa, tinha um aparelho de videocassete. E só eu mexia, só eu sabia. E aí minha mãe chegou um dia e falou: filha, anota no papel aí. O que precisa para colocar fita, tirar, não sei o que. Eu anotei tudo, mas eu fiquei muito curiosa. Como assim você não precisa de mim para fazer isso? Eu vou assistir com seu pai. Esperou eu dormir, eu e minha irmã, e assistiram. No outro dia, eu com 10 anos, uma filha, sim, não dava trabalho nenhum. Ótima aluna, uma filha exemplar, boazinha. O que eu fiz? Curiosa, como qualquer criança, fui no quarto dela, vasculhei todo o guarda-roupa, achei a fita. É claro, eu tenho que ver o que tem nessa fita. Foram trabalhar, e eu coloquei a fita, e eu assisti. Foi assim que aconteceu comigo. Era a intenção da minha mãe que eu visse? Não, de forma alguma. Ela esperou dormir. Ela teve esse cuidado. Mas, ao trazer esse conteúdo para dentro de casa, ela abriu essa porta. A pergunta que eu faço, irmãos, é a intenção de vocês que os filhos acessem? Não, não é. Mas, quando nós pegamos um aparelho de celular e damos na mão dos nossos filhos, com acesso à internet, nós estamos dando acesso. Nós estamos abrindo esse portal para eles acessarem. E não adianta falarmos: filha, você sabe o que você pode ver, né? Não, a responsabilidade não é da criança. A responsabilidade é nossa. E as crianças nem precisam acessar, elas estão sendo acessadas. Em todos os lugares, tudo que ela vai ver. Mas o YouTube Kids está cheio de pornografia. Cheio, YouTube Kids. É disfarçado. Imagina um shopping enorme, cheio de lojas. E a vitrine da loja é só de desenho coloridinho, lindo. E a sua criança lá no meio, sozinha. E os vendedores vão lá na porta: vem aqui na minha loja, olha aqui que bonitinho. E quando ela entra nessa loja, só tem podridão. Isso é a internet para as crianças. Hoje está sendo assim. A gente deixaria a criança sozinha num shopping? Não. Então, queridos, eu falo assim de todo o coração para vocês. Eu queria falar isso para o mundo inteiro. Nenhum profissional indica uma criança ter um celular, porque ela não tem capacidade de lidar com os conteúdos. Não é saudável. Não é bom, não é brinquedo. Então, se você ainda não deu, espere mais um pouco. Todo dia meu filho chega em casa e fala: mãe, você é uma chata, porque você não me dá um celular? Eu ouço isso diariamente. Eu não sou 100% feliz porque eu não tenho celular, porque todos os meus amigos têm. Porque eu não posso assistir isso, meus amigos assistem. E a gente tem que ouvir. Mas se você já deu um celular, você precisa monitorar. Você precisa colocar um aplicativo de controle parental. Você precisa limitar muitas coisas, vincular ao seu e-mail e você observar tudo que ela está acessando. Ter uma conversa clara, mostrar os perigos. Porque os violentadores estão lá dentro. E o que acontece hoje em dia? Essa cena que a gente vê aqui, ó, o pai na TV, a mãe no celular e a criança no tablet. Vendo pornografia, a gente acha que é um desenho. Se você vê a sua criança, ela está com o celular lá.
Quando ela te vê, ela faz assim. Tá vendo que não deve. E, gente, não é longe. É em pouco tempo. É um anúncio. É alguém que chama para conversar. E isso está acontecendo. Pode passar, por favor. Não só consumindo, as crianças estão produzindo conteúdo. Um outro agravante. O crime sextortion ou sextorção. Chantagem sexual virtual, onde criminosos ameaçam divulgar fotos ou vídeos íntimas da criança, exigindo mais conteúdo ou dinheiro. Então, as crianças estão vendo, estão produzindo, estão sendo vítimas de criminosos. Então, o violentador conversa com a criança através de um jogo, o Roblox, por exemplo. Pede lá para fazer amizade, para adicionar, começa a conversar, fala que tem a mesma idade, que gosta das mesmas coisas e tal, e começa a conversar. E aí, dá aqueles Robux, aquelas moedinhas que todo mundo quer, aí a mãe não compra, ela ganha, e aí fica muito feliz, gera um vínculo com o abusador, chama para conversar no WhatsApp. Eu estou dando um exemplo. Chama para conversar, amigo, quero te conhecer, manda uma foto sua. E aí o abusador manda a foto de uma outra criança, olha, esse aqui sou eu. Não tem problema, pode mandar. Manda a foto da sua mão, não tem problema. Ele vai lá e manda de outra criança. E dali a pouco, pede uma foto da parte íntima. E a criança acaba sendo envolvida, e é muito envolvida nisso, isso é muito recorrente. E manda a foto. E depois eles se mostram. E eles pedem mais, porque ameaça, fala que vai contar para todo mundo, fala que vai mostrar para o pai e da mãe, fala que vai jogar na rede, e a criança começa a mandar cada vez mais, e ela está nessa prisão, dentro dos nossos quartos, e nós achando que está tudo tranquilo, que ela não corre risco nenhum. E elas estão lá sofrendo. Irmãos adolescentes estão tocando os irmãos mais novos, filmando e vendendo esse conteúdo. Isso que está acontecendo. Pode passar, por favor. O problema não é o que as crianças estão aprendendo sobre sexo, mas o que elas estão aprendendo. Quem está ensinando? Quem que está sendo a educadora sexual dos nossos filhos? A pornografia. Se a gente não assumir esse lugar, é a pornografia que vai educar os nossos filhos. Então, quando a gente se omite, o inferno se levanta e faz a parte dele. Então, o que nós precisamos fazer é tomar esse lugar de educadores dos nossos filhos. Chegar primeiro, para que quando ele acessar uma pornografia, porque vai acessar de uma forma ou outra, ele tenha pelo menos uma base no que pai e mãe falou. E aí ele vai ponderar. Nossa, isso, mas a minha mãe me explicou que era isso. Entende? O problema é que nós não falamos sobre nada. A criança está lá com 10, 11 anos, a gente nunca conversou sobre nada. E acha que ela não tem curiosidade. Se sua criança tem 10 anos, nunca te perguntou nada, querido, ela já sabe de muita coisa além do que você imagina. E a gente não fala, o que para nós é um tabu. E aí quando vai falar, ela já cantou toda a bola. Pode passar, por favor. Como prevenir? Então agora vai melhorar um pouquinho, tá? Como eu prometi. Com conhecimento. Porque sem conhecimento não tem prevenção e não tem proteção. Então nós precisamos oferecer educação sexual para os nossos filhos. E educação sexual, querido, não é essa que a gente vê nas notícias, que está acontecendo nas escolas e é um terror. Não, não é isso. É justamente o contrário. É uma educação sexual saudável. Pode passar. Eu tenho um e-book que eu falo sobre isso. Como conversar com a criança de 0 a 12 anos. Erotização, pornografia, menstruação, perguntas e respostas. Então, caso alguém tenha interesse em adquirir um livro que é bem completo sobre esse assunto de sexualidade, só falar comigo. Pode passar, por favor. Sexualidade não é falar de sexo. Sexo, órgãos genitais, masculino, feminino e relação sexual. Sexualidade, tudo isso aqui faz parte da sexualidade. A criança, ela nasce com sua sexualidade. E a gente tem que tirar esse pensamento que se eu falo para o meu filho alguma coisa, eu estou erotizando ela. O sexo está fora da sexualidade infantil.
Então a minha energia, a minha vontade de me divertir, o comer uma comida gostosa e estar com os amigos e me sentir feliz com esse prazer, é a minha sexualidade sendo ativada. Então não tem como evitar que a gente haja com a sexualidade. Mas isso não é só falar de sexo. O sexo está lá dentro da sexualidade do adulto. Na criança, não precisa. Então uma coisa é distinta da outra. Então tenha a certeza que você conversar sobre esse assunto com seu filho não irá erotizá-lo. Até porque os hormônios sexuais só acontecem na puberdade, lá para os 10 anos. Pode passar, por favor. Eu não vou falar sobre os benefícios, né? Porque não vai dar tempo. Mas são inúmeros benefícios da gente oferecer essa educação sexual. Ensinar para as nossas crianças sobre partes íntimas, privadas, sobre consentimento, sobre respeito, limite corporal, valor próprio, autoestima, empatia. Tudo isso faz parte da educação sexual. Se o meu filho pergunta o que é sexo, eu tenho que responder que é um carinho muito especial entre dois adultos que se amam, que se respeitam, que querem estar mais perto um do outro, que são casados, onde os dois querem. E aí eles se aproximam. Dependendo da idade, eu vou explicando. Então ele começa a entender o quê? Sexo é um carinho. Então quando ele vê uma pornografia que é violenta, ele vai falar, mas a minha mãe ensinou que não é isso. Então ele vai rejeitar esse conhecimento. Por isso da gente chegar primeiro. A gente não fala de Jesus no início da vida da criança, a gente não ensina desde o começo. Então essa educação tem que começar também lá no começo. Pode passar, por favor. Porque vocês são soberanos na educação dos seus filhos. Vocês são responsáveis nesse tipo de educação. Na primeira infância, tudo que a gente, enquanto pais, fala é lei, é decreto. Os nossos filhos acreditam veemente em nós. Nós somos os mais bonitos, nós somos os mais inteligentes, nós somos os melhores. Então é essa hora, é na infância que eu tenho que chamar o meu filho e conversar com ele. Para ele ter essa base, essa estrutura. Quando chegar as mentiras, ele já foi educado. Mas a gente deixa para falar lá na frente. Isso está errado. A gente tem que assumir esse lugar. Pode passar, por favor. E aqui algumas orientações. Se você tem um bebezinho pequenininho, sempre fala para o seu filho, seu corpo é muito importante e muito especial. E tem partes no seu corpo que são as suas partes íntimas, e você vai nomear as partes. Nessas partes, ninguém toca, ninguém brinca. A mamãe está dando banho, a mamãe está lavando, porque você é bebezinho. Mas quando você crescer, você vai se limpar sozinho. E também, quando você vai no médico, ele vai olhar, mas também é rapidinho. Então, você vai ter sempre essa conversa com o seu filho no momento do banho, no momento de troca. Pode passar, por favor. Sempre pedir licença para limpar o filho. E aí ele vai entendendo a questão do consentimento. O corpo da criança é dela. Então, a gente não pode chegar e fazer o que quiser. Filho, dá licença, eu vou te limpar. Filho, dá licença, vou pentear seu cabelo. Não sei se você já foi em algum médico, um pediatra, que pediu licença para olhar. Quando vai olhar o corpo dele e tudo. Ele vai, licença, vou tocar aqui. Porque ele entendeu sobre isso, sobre consentimento. Porque o corpo dela é dela. Então ela vai entendendo o quê? Opa, esse toque, eu vou deixar, esse toque eu não deixo. É meu corpo, eu não vou aceitar. Então é através de nós que eles aprendem. Ensinar os nomes das partes íntimas. Queridos, quando eu faço isso com as crianças, eu pergunto, como que é o nome dessa parte? E sai um monte de coisa. É bem engraçado. Um monte de apelido. E tá tudo bem dar apelido. Mas a gente tem que ensinar o nome correto. Mas às vezes a gente não fala, acha feio. Por quê? Porque é um tabu. Porque a gente não foi ensinado. Ai, não vou falar esse nome feio. É feio. Não é feio. É uma parte do corpo como qualquer outra. Deus te fez lindo e perfeito, todo o seu corpo. Inclusive suas partes íntimas. Então é pênis e é vulva. E eu achava que se chamava vagina, parte íntima da mulher. Mas vagina é a parte interna. Onde sai, lá dentro, lá o espacinho que sai o xixi. A parte externa é vulva. E tá tudo bem esses nomes. Então, a gente ensinar os nomes corretos, também é educação sexual, onde a criança vai aprendendo e vai crescendo, entendendo, essa parte é uma parte do meu corpo como qualquer outra. Ela não vai ter uma aversão, porque dependendo da forma que a gente lida, é a forma que ela vai lidar também.
E a gente nunca vai brincar e nunca vai fazer carinho nessas partes. Sempre nós vamos conversar com a criança sobre isso. Pode passar. Nós vamos conversar sobre intimidade, privacidade. Filho, essa parte sua, essa é uma parte íntima. Essas partes a gente vai fazer cocô, fazer xixi. A gente não faz na frente de ninguém, não é? É sempre no banheiro, não é? Então a gente não mostra essa parte para ninguém. Faz parte da nossa privacidade. Limite corporal, consentimento. A gente tem que ter essa conversa com os nossos filhos sempre. Filho, eu quero te dar um abraço. Vem cá, vou te dar um abraço. Aí a criança fala, eu não quero. A gente vai lá, vem aqui, não quer o quê? Coisa feia, eu te abraçar, você é meu filho, vem cá. A gente abraça a força. Tá errado. A criança vai acreditar que não importa se ela quer ou não, ela tem que receber esse toque. O outro que fala o que ela deve ou não receber. Então, se eu em casa respeito o não do meu filho para dar um abraço nele, mesmo que seja um carinho, e carinho forçado não é carinho, então a criança ela não é obrigada a abraçar e beijar o tio, o avô, que nem vê. Aí aparece em casa, vai lá, abraça seu tio. Não quero. Vai lá, deixa de ser Jacó, vem cá. Jacó não, né? Esqueci a palavra. Deixa de ser tímido. Vai abraçar seu tio. Coisa feia. Abraça seu tio, dá um beijo nele. E a gente quer obrigar a criança a dar um carinho para alguém que ela nem conhece. E aí ela cresce entendendo. Mesmo se eu não quiser, eu tenho que dar carinho. E aí ela é mais vulnerável a ser abusada. Responder as perguntas que ela fizer. Então aqui a criança faz aquela pergunta terrível. Que a gente quer sair correndo. O que a gente fala? Vai perguntar para o seu pai. Ah, isso não é coisa de criança não, vai para lá. Aí a criança vai lá, pega o celular e pergunta para o Google. Aí o Google responde. O Google não deixa para depois. Todas as perguntas que as crianças fizer, a gente precisa responder. Devolve a pergunta. O que você sabe sobre isso? Em tom tranquilo, cara de alface, de pastel, paisagem. Por dentro você está querendo sumir no mundo. Mas por fora você está... É uma conversa normal. O que você sabe? Ah, entendi. Ah, peraí. Se você não souber, a mamãe vai pesquisar ali, já eu trago a resposta para você, tá bom? Obrigado por ter perguntado. E aí você volta com a resposta. Porque ela precisa dessa resposta. E se ela está te procurando, é porque você ainda é uma referência para ela. A sua opinião é muito importante. Então não deixa a criança sem resposta. Lembra, se eu não educar, a pornografia vai educar. Pode passar. E aí, essas instruções que eu estou dando, irmãos, no meu Instagram tem um destaque escrito cartilha grátis. É grátis, só baixar. Está bem explicadinho essas orientações para você. Se você quiser, você vai ler e você vai conversar com a sua criança na maneira adequada à idade dela, certinho, de acordo com a sua realidade. Toque bom e ruim, você vai explicar. Querido, toque bom, aquele toque que te deixa feliz, alegre, animado, se sente amado. Esse toque é bom, é legal. Um abraço, um carinho, brincar de pega-pega. Esse é um toque bom. Toque ruim te deixa triste, desanimado, te deixa com vergonha, faz você sentir dor. Esse toque não é legal. Esse toque você não merece. Por exemplo, um empurrão, um beliscão, te bateu, tocou nas suas partes íntimas. Esse toque é ruim. Esse toque você tem que dizer não, você não merece receber. E nem tocar num amigo. E aí a gente já ensina sobre respeito também. Então ensina sobre toque bom, que ele e o amigo pode receber, e o toque ruim. A gente também ensina sobre, pode passar, sobre segredo. O abusador, ele manipula a criança, obrigando ela a guardar segredo. E ele ameaça. Se você contar, seu pai vai te bater. Sua mãe não vai acreditar. Eu não vou ser mais seu amigo. Porque às vezes o abusador, ele dá presente, ele dá carinho, que às vezes os pais não dão. E aí ele ameaça a criança e faz ele guardar segredo. Então você vai explicar sobre segredo que a criança pode receber e segredo que ela não guardar e segredo que ela não pode. Segredo bom, filho, segredo bom é aquele que você fica animado, querendo contar logo, que todo mundo pode saber que é só durante um período que você guarda. E você usa o exemplo de uma festa surpresa.
Esse segredo é um segredo bom, você pode guardar, porque depois todo mundo vai saber, sua mãe vai saber e te deixa muito feliz. Mas existe o segredo ruim. O segredo ruim te deixa triste, te deixa envergonhado, faz você sentir algo estranho dentro de você, com vontade de chorar. Esse segredo você não deve guardar. Por exemplo, alguém te dá um dinheiro, alguém te dá um doce e pede para você não contar para mim. Você não deve guardar esse segredo, você tem que contar. Ou alguém quer tocar nas suas partes íntimas e fala para você guardar esse segredo. Não guarde esse segredo, conta para mim. Então a gente conversando com a criança, várias vezes falando sobre isso, ela vai guardar na memória. E se o abusador pedir segredo, ela vai lembrar. Minha mãe ensinou que esse tipo de segredo eu não devo guardar. Pode passar. Importante, queridos, a gente está aqui na igreja e a gente faz parte de ministérios, de departamentos, né? Normalmente a gente se reúne e tal. Os adultos ficam num lugar e as crianças ficam em outro lugar, né? Brincando e tal. É importante a gente ter as crianças sempre no nosso campo de vista. Então, não deixar a criança em um local sozinho, fechado, longe da nossa visão. O cantor Brunão, da banda Morada, ele contou em um podcast. Quando ele era criança, ele é filho de pastor. Na casa dele, estava tendo uma reunião de oração. Os pais são pastores. Os adultos estavam na sala, orando. E as crianças estavam no quarto. E tinha uma criança maior cuidando deles. Essa criança maior erotizou as crianças que estavam lá. Falou para ele beijar outra menina e mexer a língua desse jeito. E aquilo acendeu uma curiosidade nele. E ele sofreu a adolescência dele inteira com essas questões. Ele precisou de muita ajuda. Estava em uma reunião de oração. E os pais são pastores. Então as crianças não podem ficar sozinhas de nenhuma forma. Adolescente não cuida de criança. Queridos, isso pode acontecer em qualquer ambiente. A gente não pode achar que a gente está em Nárnia e que porque eu sou crente não vai acontecer. Vai acontecer se a gente não cuidar. E nem que te chamem de neurótica. As crianças ficam ali onde eu vejo. Ou então vai revezando, cada um vai lá olhar a cada 1 minuto. Não dá, a gente tem que acostumar a fazer nossas reuniões com barulho de criança. Porque isso está acontecendo. Estude sobre educação digital, para quando der um aparelho de celular para o seu filho, você ensiná-lo. Porque nós não recebemos essa educação, mas a gente precisa aprender. E a gente sabe os malefícios que isso causa. Pode passar, por favor. Eu sempre falo com as crianças sobre as regrinhas da proteção. Filho, você vai falar, se alguém quiser tocar nas suas partes íntimas, você vai dizer não. Mesmo se for um amigo na escola que te chama lá no banheiro e quer que você toque na parte íntima dele, você vai falar não. E eu falo com as crianças assim, faz uma cara de bravo. E elas fazem. E você fala não, bem bravo, não. Então você vai falar não. Mas se essa pessoa ainda quiser te tocar, sabe o que você vai fazer? Você vai gritar. E aí eu falo para as crianças, dá um grito bem alto. E as crianças gritam um monte, vai uma loucura. Você fala para a criança gritar. Mas você vai falar para ela que é por quê? Porque vai ter alguém que vai ajudar. Mas a verdade é que o abusador, ele não gosta de criança que faz barulho. Então isso desestabiliza ele. Ele gosta da criança quietinha. Gritou, e ainda assim ele está lá na primeira oportunidade que você tem, você vai sair correndo. E aí você fala para sua criança, você sai correndo desse lugar, ó. E conta para alguém. Conta para um adulto responsável. Conta para mim. Então essa é a regrinha da proteção, que eu converso com todas as crianças, quando eu faço o trabalho com as crianças. Pode passar. Importante. Você ensinou tudo para o seu filho. Conversou com eles várias vezes. Mas ainda assim, ele corre o risco de ser violentado. E se isso acontecer, jamais o culpe. Jamais fala, mas eu falei, eu te ensinei. Porque mesmo a gente, adulto, a gente cai em situações que a gente congela. Imagina uma criança. Não é verdade? Pode passar. Um ponto que eu quero deixar registrado aqui também para vocês, que eu já estou encaminhando para o fim, tá? É sobre bater na criança. Não traz nada de benefício.
E também é um fator que deixa a criança vulnerável. Por quê? A criança que apanha, ela dificilmente vai contar para o pai e para a mãe que ela foi violentada. Porque o abusador vai dizer, seu pai vai te bater. E ela não quer apanhar. E como ela se sente culpada e ela sabe que aquilo foi errado, ela acha que ela vai apanhar. Se uma criança, uma menina, ela apanha do seu pai, que a ama, e ele diz, eu te bato porque eu te amo, ela tem uma tendência muito grande, e essas não são as minhas palavras, de crescer e se casar com o marido que bate nela. Porque ela entende isso que é amor. Não há benefício algum em agredir uma criança. Bater numa mulher é crime. Num animal, num idoso, tudo é crime. Mas a gente bate nas crianças com a desculpa de educação. Porque a gente aprendeu. E eu não estou aqui para culpabilizar ninguém. Porque a gente aprendeu que é assim que educa. Que a gente tem que fazer isso. Mas eu quero te dizer, existem outras formas da gente educar os nossos filhos. Existem outras maneiras de educar as crianças. E a gente tem que buscar essas formas, que não gera violência. Além do que, também é crime. Mas eu apanhei e não morri. Mas eu sou uma sobrevivente. Eu sei o que eu carrego por ter apanhado e não morrido. E aí a gente bate e fala, vai para o seu quarto, pensar no que você fez de errado. E deixa a criança sozinha lá no quarto. Sabe quem que vai? Você acha que ela vai pensar sobre isso? Ela não vai. Os demônios vão tudo lá atrás. Começa a jogar muita seta na mente dela. Seta de vingança, de raiva, de ódio, de desvalor. Ela vai se sentir a pior pessoa. Então não tem benefícios, queridos. Existem outras formas de educar as crianças. Que a gente não precisa bater. A gente não precisa agredir. Porque violência gera violência. Aconteceu essa semana, essa cena, não sei se vocês viram, uma apresentação de festa junina, crianças de 4 anos. Um amiguinho estava lá atazanando o outro, o pai do outro foi lá, ninguém fez nada, o pai do outro foi lá e bateu na criança de 4 anos. Um adulto bateu numa criança de 4 anos numa apresentação de festa junina. Muitas coisas aí. Mas, como é que a gente ensina para uma criança que ela não deve bater, batendo? Quando a gente erra, o que a gente espera? Que alguém nos acolha e converse com a gente. Não que nos puna. A culpa já está. E todo mundo erra, ainda mais uma criança. Então, eu quero que você pense sobre isso e pesquise sobre educação respeitosa. E eu não quero deixar claro, não é uma educação sem limite, permissiva, que deixa a criança fazer o que quer, não. Impõe limite, mas com respeito. Que ela vai crescer uma criança entendendo que ela é amada, respeitada, e ela vai respeitar os demais. Pode passar, por favor. Também é importante a gente aprender sobre educação emocional, inteligência emocional. Nós não recebemos essa educação, mas é muito falada hoje, está muito acessível. As crianças precisam conhecer as suas emoções, reconhecer, identificar e saber expressar. E a maioria das vezes a gente faz o quê? Reprime, quando é alguma emoção desagradável, né? Então a gente aprendendo sobre isso, que é normal a gente sentir, inclusive raiva, que não é feio, que não é pecado, mas que tem uma forma adequada de colocar para fora, vai deixar a criança mais leve, entendendo quem ela é, se aceitando. Isso vai beneficiar muito mais a nossa relação com os nossos filhos. Então, a educação emocional, inteligência emocional, também é fundamental na educação dos nossos filhos. Pode passar, por favor. Um ponto importante, a gente está encaminhando por fim, eu prometo. O cérebro da criança, ele não está formado. A sua parte aqui, ó, o córtex pré-frontal, responsável pelas decisões, pela inibição dos impulsos, pelo controle, não está formada. A criança, ela não consegue ficar regulada, ela não consegue se controlar. Então, quando uma criança faz birra, ela tem aqueles ataques, a criança é 100% emoção. A emoção está lá, mas o controle da emoção não. Ela não tem essa capacidade. Então, às vezes, a gente cobra muito o comportamento de uma criança. A gente acha que a criança é um mini adulto. Se controla, para de chorar, para com isso, engole esse choro. E a criança, ela não sabe fazer isso.
E ela é forçada a reprimir o que ela está sentindo. Ela não entende, ela não é compreendida. E é porque a gente não sabe lidar com isso. A birra, queridos, é a ponta do iceberg. Existem inúmeros fatores que ocasionam. Se a gente estudar sobre isso, aprender sobre isso, vai ser muito mais leve a nossa educação, a educação dos nossos filhos. Então entenda, ele não tem capacidade de se controlar. Eles precisam de nós para corregular, para ensinar a lidar com as emoções. Porque o seu cérebro não está formado. Essa parte não está formada. Está em construção, inclusive do adolescente. Vai terminar aí, por volta dos 24 anos. Meu Deus. Pode passar, por favor. Gente, o mais importante aqui, vínculo com a criança. Como foi seu dia? Como que você está? Olhar nos olhos. As crianças, elas estão nos enxergando com um negócio preto na frente. E vocês sabem o que é esse negócio preto na frente? A gente não está mais olhando nos olhos dos nossos filhos. A gente não está mais tendo tempo de se relacionar com eles. Perguntar como é que foi na escola. O que está acontecendo? Por que você está chorando? O que está acontecendo? Eu vou te ajudar. Ouvir as demandas dos nossos filhos. Brincar com os nossos filhos. Brincar para a criança, querida, é a profissão dele. É o que tem de mais importante, é brincar. E a gente nunca tem tempo, porque para a gente não é importante. Mas é tão incrível para a criança quando a gente senta com ela e fala, do que você quer brincar agora? Ela vai brilhar os olhos, ela vai pegar todas aquelas bonecas que ela tem, que ela sabe o nome de cada uma, e ela vai falar aqui, são as nossas filhinhas. Essa aqui é minha filha, essa aqui é sua filha, a gente é amiga, a gente vai passear. A gente vai brincar de escolinha. Eu sou a professora, mamãe. E ela vai brincar com você. E ela vai lá no céu e vai voltar. Quando a gente senta com a criança e dedica o nosso tempo para ela. E isso está escasso. As crianças estão abandonadas dentro das nossas casas. Elas estão com o aparelho eletrônico abandonadas, porque isso é abandono digital. Então, se vocês puderem guardar alguma coisa dessa palestra, guarda isso. Carinho, afeto, atenção, fala que ama, abraça, beija, porque carinho nunca é demais, afeto nunca é demais. E se nós não recebemos isso dos nossos pais, em Jesus nós temos essa capacidade de demonstrar. Se eu tenho dificuldade em abraçar, em beijar, em Jesus, eu vou romper isso. Meu filho precisa do meu abraço, do meu beijo. Meu filho precisa do meu tempo, que é tão precioso. Quando eu deixo tudo para lá e falo, filho, eu vou ficar com você. Ela fala, uau, a minha mãe deixou tudo que ela está fazendo para vir cá comigo. Eu sou amada, eu sou importante. Então, mais que falar, é estar presente. É estar junto. É dedicar tempo. Porque, queridos, a infância, ela voa. A infância, ela passa muito rápido. Meu filho está com 9 anos. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, está crescendo muito rápido. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me dedicar mais. Coloca um bilhetinho. Eu te amo, você é um presente de Deus para mim. No estojo dele, escondido. Quando ele vai abrir lá na escola e vai ler esse bilhete, vai falar, uau. Vai sentir vergonha, mas vai se sentir amado. Esses gestos, queridos, fazem a diferença na vida das crianças. E às vezes a gente dá tudo. Tem todos os brinquedos, tem todos os eletrônicos. Mas não tem a nossa atenção. E eu posso ensinar tudo, eu preciso ter vínculo, eu preciso me relacionar. Para ele aprender sobre proteção, eu preciso estar lá do lado. Realmente ensinando na prática. Por quê? Vai chegar na adolescência que ele não quer conversar. Mas por quê? E a gente quer que ele converse. Mas na infância foi silenciado. Eu não quis ouvir. Deixa pra lá. Depois, estou ocupado. E aí chega na adolescência, ele se cansa. E a gente quer saber, o que está acontecendo? Converse comigo. Mas a gente não plantou na infância. Então, o melhor momento para se criar um ser humano bom é na infância. No momento, às vezes a gente acha que é o mais desnecessário, é o mais importante.
Se não pararmos agora na infância para ouvir as demandas dos nossos filhos, como vamos esperar que na adolescência eles nos ouçam? E essa é uma grande verdade. Então, se a gente está aqui, a gente tem a oportunidade, que se a gente não está se dedicando, de a gente fazer isso agora. Se a gente está só brigando, se a nossa conversa com o nosso filho é: vai escovar o dente, vai tomar banho, vai trocar de roupa, vai jantar, vai dormir. Se é só dar comando, quem que gosta disso? Ninguém. Por isso que a criança surta. Por isso que ela ignora, porque ela só finge que não está te ouvindo. Que é só ordem. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. É chato. Senta, conversa sobre a vida. Cria esse relacionamento. Amém? Pode passar. E nós finalizamos essa palestra com essa frase: a alma da criança é um terreno que precisamos pisar de pantufas. Por isso que eu trouxe aqui, ó, essa pantufa para vocês. Queridos, imagina esse chão aqui ser a alma do seu filho e eu de salto pisando na alma do meu filho, no coração do meu filho. Essas são as minhas palavras. Você é burro mesmo, você faz tudo errado. Eu não tenho tempo agora. Depois eu falo com você. Tó, cata o celular, vai lá brincar. Depois eu falo com você. Nossa, mas você não faz nada direito mesmo, hein? Nossa, mas derruba tudo, estraga tudo. E eu estou pisando. E eu estou marcando o coração do meu filho com o meu salto. E tem uma frase que eu não sei o autor que diz, que a infância é o chão que nós caminhamos o resto da nossa vida. Essa é uma verdade. Então eu estou marcando o coração do meu filho. Olha só, mas quando eu piso de pantufa, a diferença. Eu estou tendo cuidado, está leve, está mais tranquilo. Eu estou entendendo que ele não tem capacidade ainda de corresponder a algumas coisas. Eu tenho paciência, eu dou amor, eu dou carinho. Então eu estou cuidando desse terreno, eu não estou marcando, eu não estou machucando esse terreno. Eu estou cuidando. Porque é um terreno em formação. E nós formamos esse terreno. Então por isso que a infância nós temos que pisar de pantufas. Ter cuidado, ter mais amor, ter mais paciência e empatia com eles. Eu vou colocar uma canção agora, pode soltar. E você vai pensar no seu filho. Você vai pensar na última vez que você brincou com ele. Você vai pensar no tempo que você, às vezes, até perdeu. Só criticando, só cobrando, só na correria. E você vai pensar, o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com meu filho, para construir essa relação? Pode colocar música, tá, gente? E aí a gente vai pensar sobre isso. Porque esse momento é de reflexão. O que eu estou construindo? O que eu construí até agora? Então, o que eu posso construir de agora para frente? A gente vai ter essa chance de construir algo. Vai dar certo a música? Daqui a pouquinho? Amém. Queridos, enquanto está colocando aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto, pode ser que tenha várias. Pode conversar comigo, né? Depois mandar uma mensagem. Se você não gostou de alguma coisa, pode falar comigo também. Se você gostou, por favor, fala também. Eu estou aqui para servir vocês, tá? Nesse assunto que é tão importante, tão urgente, tão necessário. E eu agradeço a oportunidade, agradeço a vida do Fernando e da Josi, que deu espaço, que está lutando pela infância, que entendeu que a igreja é um lugar de proteção. Então, assim, na igreja é um lugar de falar de proteção. E a igreja abrir a porta para isso foi muito importante. Para mim está sendo um privilégio, uma honra. E eu agradeço aqui a vida de vocês. Se não der a canção, tudo bem. A gente finaliza. Deu certo. Então pensa no seu filho agora.
Planeja um dia especial com a sua criança, só com ela. Um dia especial de mãe e filho, pai e filho. E pergunta o que ela quer fazer. E você vai fazer o que ela quer fazer. Então que a gente aproveita. O coração dos nossos filhos é um terreno vazio. E a gente tem um poder de encher esse coração, esse terreno. E a gente escolhe o que a gente planta. Então que a gente venha plantar as palavras positivas, as palavras boas. Porque o que tem de ruim o mundo já vai colocar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.